Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para quem não me conhece, o evangelista Maurício, levantado pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, veio aqui nesse vídeo, falar um pouquinho do que tudo que está acontecendo, já foi muito pregado, já foi muito falado, mas a palavra de Deus se renova e Deus me levantou para estar trazendo um alerta, para estar trazendo às claras tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus já tinha me mostrado, amém? Jesus já tinha falado, tudo o que está acontecendo são sinais, tudo o que está acontecendo são sinais de que a volta de Jesus, de que o dia de Jesus vir buscar a tua igreja está mais próximo do que nos imaginávamos, amém? Eu também queria falar nesse vídeo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que eu não estou mais, morando, em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, mas nós ainda estamos com a obra, estamos com a obra de Deus ali, Em breve nós retornaremos os cultos ali, não estamos, fazendo culto ainda, porque o nosso pastor está passando por um tratamento, e assim que ele melhorar, louvado seja o nome do Senhor, nós iremos estar retornando com as obras de Santa Rita de Jacutinga, Não estou morando mais lá pela revelação do Espírito Santo de Deus, O Senhor confirmou a minha volta para Serra do Piloto, minha cidade natal, O Senhor ali, eu falei ali com o Senhor, o pastor já tinha me chamado por 3 vezes, ou até mais 3 vezes, não estou lembrado, para estar voltando para a Serra, mas para continuar essa obra ali em Santa Rita, E orando, falando em Deus, com Deus em espírito, Quando a gente fala com Deus em espírito, é dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, sem abrir a boca, amém? E ali eu falei com o Senhor, se a dona da casa pedisse a casa onde eu estava morando, que ali eu ia entregar, que ali eu ia voltar para a Serra. E não demorou muito tempo, meus irmãos, e a mulher pediu a casa. E ali já pude entender que era a resposta do Senhor. Não foi fácil para mim, já estava acostumado ali, Mas Jesus falou que aquele que quer seguir a Ele não tem onde reclinar a cabeça, Os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas aquele que segue a Ele não tem onde reclinar a cabeça. Então, estou de novo aqui na Serra, para fazer a obra, fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, mas também estamos com a missão ali em Santa Rita de Jacutinga, ao qual o Senhor vai parar quando for da vontade de Deus, amém? Então, e se for da vontade de Deus, nós vamos continuar, até quando Deus permitir, porque a obra é dele, amém, meus irmãos? Irmãos, estou trazendo a palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 5 e diante, amém? Para a minha edificação e para a tua edificação, porque a maior bênção, que é a salvação da nossa alma, nós não podemos perder. Esta é a maior bênção. As outras coisas, Mateus 6,33 vai falar que a gente buscando o reino do céu, essas coisas são acrescentadas, amém? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então vamos ler, amém? Meu Deus, fala conosco, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões. Meu Deus, fala comigo, com esse irmão, com essa irmã. Revela a Tua palavra para nós neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? A palavra do nosso Deus diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E qual sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, pois a eles. E quando ouvirdes de guerras e de dissensões, não vos assustes, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantará-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Aleluia, glória a Jesus.
Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregá-los vão às sinagogas e às prisões e conduzi-los vós à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vós acontecerá isso para testemunho, propondo pois em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vós opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serão entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, que palavra maravilhosa, palavra magnífica. Irmãos, labaraba da bacébia. Irmãos, vamos buscar a entender, vamos buscar compreender estas coisas. Vamos nos preocupar com as coisas mais necessárias. As coisas mais necessárias é isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Você vê que os discípulos, eles queriam saber que sinal que seria, como é que aconteceria. Eles queriam saber se Jesus ia dar algum sinal para eles poderem ficar preparados. Você imagine só. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus alertou eles: ó, não fica admirado com esses templos bonitos, não fica admirado com coisas materiais bonitas, porque tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar, né? Mas Jesus, ele vem falando aqui: louvado seja o nome do Senhor dos sinais. Mas ele está falando o quê? Que ainda não é o fim, são sinais. Isso tudo que está acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, são sinais. Ah, irmão Maurício, Deus se compraz na morte das pessoas, no sofrimento. Não, irmãos. É porque Jesus, ele dá oportunidade para que o povo venha se salvo. Eu posso imaginar, né, vamos falar um pouquinho, Labaraba, Dabacébia, desse terremoto, vamos falar um pouquinho da guerra lá, né, no Oriente Médio. Vamos falar, louvado seja o nome do Senhor, de tudo que está acontecendo no Brasil, porque no Brasil as pessoas gostam, né, os grandes governadores, né, as grandes autoridades gostam de se esconder o que está acontecendo no Brasil. Eles falam o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que acontece nas favelas. Não é louvado seja o nome do Senhor, não é ataque terrorista não, mas é. Porque muitas coisas que acontecem é um ataque terrorista sim. Louvado seja o nome do Senhor. Maurício, não tem medo de falar, não tem medo não, porque eles querem mostrar que no Brasil não acontece nada. Mas no Brasil tem muita coisa acontecendo, muitas doenças, muitas enfermidades. A guerra no Brasil já existe, entre facções, entre políticos, isso tudo já existe. Louvado seja o nome do Senhor. E esse terremoto, você pode ver que ele chegou, se for ver a reportagem, chegou em 4 estados do país, em 4 estados do Brasil, né? Chegou a sentir, não aconteceu, só sentiram. E as pessoas ficaram, né, admiradas, as pessoas ficaram atormentadas com isso, né? Mas quem é cristão, não vou falar de crente, porque crente, a Bíblia fala que até o diabo é, mas quem é cristão está procurando compreender, a entender e está pregando isso. Não está pregando sobre bênção de casamento, sobre bênção materiais, não. Não está pregando sobre prosperidade material, não. Está pregando, sabe o quê? Sobre vida de abundância com Cristo. Está pregando sobre essas coisas, está vendo que está falando aqui? Né? Que haverá terremoto, haverá peste, né? Nós seremos perseguidos. E os versículos aqui, o versículo 15, está falando que os nossos parentes, até os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa própria família, muitos deles se levantará contra os servos, contra os eleitos de Deus. Então tudo isso está acontecendo, mas Jesus falou que ainda não é o fim, é um sinal. Você aqui sabe o que é peste? Peste é essas enfermidades. Peste são essas doenças bravas, né? Pragas, são tudo quanto é coisa ruim que está acontecendo. Terremotos, guerra. Jesus falou que não ficar admirado. O servo e as servas de Deus, eles se preparam, eles procuram pregar, procuram fazer a obra, alertar a humanidade, igual eu estou fazendo aqui. Se você também gosta de fazer o evangelho, se você também acredita nessa palavra, isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê, não é só para quem crê. Louvado seja o nome do Senhor, em pregação de portas abertas. Só quem crê em Mateus 7,7, buscar bênção, não. Louvado seja o nome do Senhor. É para quem crê nas Sagradas Escrituras, é para quem crê que Jesus vai voltar.
Mas ele está falando o quê? Para a gente não ficar preocupado, porque o Espírito Santo vai nos dar o escape, ainda que a gente venha ser preso. Louvado seja o nome do Senhor, vai dar a palavra certa, vai nos dar o escape. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem é servo de Deus, tem que estar preocupado com as outras almas e com a tua própria alma. É isso. Isso é o sinal. Não é que já é o fim, mas é o sinal que Jesus está prestes a vir buscar a tua igreja. Está muito próximo, está muito perto. E ele está falando aqui, vedes, para que ninguém vos engane, porque muitos vão falar, eu sou o Cristo. Você sabia que tem gente por aí que se denomina como se fosse o próprio Deus? E vão acontecer muitos por aí, e vai ser o diabo usando, irmão. Vai ser o diabo usando. Então nós não temos que crer, porque é mesmo que tudo isso aconteça. É sinal que o fim está próximo. Mas ainda não é o fim, está próximo, mas não é o fim, para a gente ficar atento, são os sinais. Porque o fim vai ser não abrir, piscar de olho, arrebatamento. Não vai ter tempo de, eu pegar, vou ali avisar minha mãe que Jesus está voltando. Vou ali avisar o meu vizinho que Jesus está voltando. Vou avisar meus irmãos de igreja que Jesus está voltando. Não vai ser assim, vai ser não abrir, piscar de olho. Então nós temos que avisar agora, nós temos que falar agora. Esse terremoto que aconteceu na Venezuela é mais um sinal. Labaraba da Bassurianda, Labaraba da Bassebe. O Senhor falou comigo, é mais um sinal que eu estou dando. Irmão, as coisas do reino do céu não é fácil de acreditar, não. Mas tem que ser pregado. E os sinais estão aí, acredita quem quiser. Estava escrito na Bíblia mais de 2000 anos atrás, tudo que está acontecendo. Então guarda essa palavra no teu coração. Se você acredita, se você confia na palavra de Deus, manda esse vídeo. Manda esse vídeo no WhatsApp, tem como compartilhar com 5 pessoas. Eu peço você que tem fé, não é para qualquer um não, você que crê na palavra de Deus, compartilha com 5 pessoas no WhatsApp e compartilha, louvado seja o nome do Senhor, com mais 5 ali no Facebook, que no Message dá para compartilhar com mais de umas 10 pessoas. Irmão, ajuda. Não estou falando, não quero. Irmão, Deus me dá o sustento. Eu não preciso de autor para poder viver. Estou aqui fazendo o ID. Estou aqui levando a palavra de Deus. Eu sou um cadeirante. Para mim sair por aí para as favelas, sair por qualquer lugar pregando, não é fácil para mim. Então esse foi o jeito que Deus me deu. Eu já faço a obra de Deus no templo. Eu faço as obrigações que Deus me deu. E agora estou fazendo essa missão aqui e pedindo que você venha me ajudar. Que esta mensagem, que esta palavra venha alcançar mais almas. Amém? Presta atenção, mais um sinal que Jesus está dando. Presta atenção, Labaraba da Bassebe. O Espírito Santo também arrepiando todo aqui, irmão. O Senhor falou comigo, é mais um sinal que eu estou dando. Se prepara. Se prepara, porque eu não tardo, Labaraba da Bassebe. Eu não falho, eu não escrevo certo por linhas tortas. Eu faço tudo certo no meu tempo e na minha hora. Se prepara, porque é mais um sinal. Aleluia, glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim eu deixo essa mensagem para os irmãos, que Deus abençoe, dá vitória para cada um, que cada um de vocês venha receber essa palavra com bom grado, que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu deixo essa palavra para você. Deixo um abraço todo especial do evangelista Maurício, um abraço mais especial do Espírito Santo, e que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo com todos. E todos que um dia vão morar no céu, digam amém.